Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. O podcast Aqua Sustentável desta edição aborda a sustentabilidade nas edificações através da laje verde. E quem explica tudo sobre o assunto é o engenheiro ambiental Amir Hernandes Muslé. Amir, o que é uma laje verde? A laje verde, ela é uma técnica que permite que a gente plante sobre superfícies impermeabilizadas, desde gramados, forrações, até hortas na agricultura urbana e árvores e arbustos altos. Então, a laje verde, ela permite que sem o uso da terra e grandes profundidades de terra, você consiga fazer vida num local onde antes era só utilizado como área de telhado, de cobertura, uma área só impermeabilizada. Então a gente consegue levar vida para edificações, para topos de edifícios, para residências, né? Então você, com a técnica de laje verde, não necessita mais ter uma área de chão para conseguir ter um paisagismo, para conseguir gerar alimentos, né? E o plantio de vegetação. E qual a importância da laje verde para o meio ambiente? Olha, a laje verde ela tem várias ações que contribuem com a sustentabilidade, com a mitigação de alguns impactos ambientais. Então, assim, se eu puder citar alguns, a laje verde, ela na edificação, já melhora a questão do conforto térmico, o andar de baixo e os andares subsequentes. Isso cria um cenário onde você não precisa em dias muito frios e muito quentes, você evita que o ar-condicionado seja utilizado numa potência máxima, né, com uma laje verde. Então você vai ter uma temperatura no ambiente interno mais estável, tanto no frio quanto no calor, principalmente num local como o Brasil tropical, onde o calor é mais predominante. Outro ponto, a laje verde também melhora a questão tanto do isolamento acústico dentro da edificação, quanto melhora a questão de reverberação na cidade, né? Com o ruído, com o barulho dos carros, o barulho da cidade, amortece na questão da vegetação, na questão da laje verde. Um outro ponto importante para as cidades com a laje verde é a questão das chuvas. Então você tem um local onde retém água e retarda a água, né? Então você evita parte das enchentes, parte dos alagamentos. Então, essa é uma coisa muito importante para a cidade, você conseguir retardar ou reter a água aonde ela cai, para ela contribuir pouco ou devagar com o sistema de drenagem. Mais um ponto importante que eu vejo de contribuição com o meio ambiente é o gerar o alimento na edificação na cidade, né, a agricultura urbana. Então, com técnicas simples de laje verde, mais o conhecimento de cultivos de folhosas, legumes, alguns tipos de frutos, você consegue evitar toda uma cadeia de transporte, né, de alimentos do campo para a cidade, assim como perdas, né, que você tem do alimento até ele ser transportado, estocado, colocado numa gôndola para venda. Então, você tem algo em torno aí de perdas da cidade para o campo, em torno de 30%, você produz isso na cidade e você para de ter essa perda e evita esse consumo de combustível também. Então, assim, esses são 3 fatores rápidos e muito diretos que uma laje verde pode contribuir com o meio ambiente. E é possível qualquer pessoa fazer uma laje verde em cima da sua casa ou mesmo em cima do prédio onde mora? Como que funciona para fazer a instalação disso? Uma previsão mais ou menos de investimento básico, se é que dá para dar? O que a gente disse? É sempre importante ter uma assessoria de um ponto de vista de engenharia quando você planeja fazer uma laje verde na sua casa, no seu edifício. Porque a gente precisa evitar o aventureiro, né? Evitar a pessoa que tem uma solução rápida, uma solução prática. Então, não é simplesmente você colocar carga numa laje. Então, muitas pessoas às vezes vão com terra na laje, que é pesada, que ela é compacta, que ela retém muita água. Então isso é um risco até para a impermeabilização da estrutura, quanto para a resistência dessa estrutura, a sobrecarga, o peso. Então o que a gente indica? A gente fala assim, você consegue fazer sozinho, mas precisa de outra empresa que seja especializada. Por quê? Ela vai te mandar os insumos adequados, com o peso validado, com a capacidade de retenção de carga de água analisada, a drenagem analisada. Então, você com uma assessoria consegue
sozinho eu evitaria, porque você pode assumir alguns riscos, alguns erros que podem se tornar um perigo na sua edificação. Para você ter uma ideia de custo base, sempre varia muito de acordo com a vegetação que você decide colocar. Então, vegetação mais alta, uso mais intensivo dessa laje, pressupõe que você vai precisar de uma camada maior de substrato ou de composto. Então, você acaba tendo um custo um pouco mais elevado. Mas, via de regra, as pessoas que querem iniciar com uma laje verde para ir aprendendo e vivenciando ela, partem com um gramado. Basicamente, com 5 centímetros de substrato, ela consegue já ter um gramado que ela pode fazer um pisoteio. Parte com base em algo em torno de uns R$230 um metro quadrado. E aí você vai tendo um incremento conforme você vai mexendo na altura do substrato e também na vegetação. Com a agricultura urbana, a gente sempre coloca que a técnica também traz um aumento de custo. Porque por metro quadrado se planta 25 mudas e você precisa de um perfil mais alto, algo em torno de 10 a 12 centímetros. Então, uma média por metro quadrado iria para casa dos R$300 o metro quadrado. Tá? Isso tudo é estimativa. Então, um projeto que é mais simples, a acessibilidade à laje é mais fácil, pode reduzir o custo e vice-versa, né? E como que é a manutenção de uma laje verde? A manutenção, eu brinco com as pessoas que ela dá o trabalho que você quiser ter. Então, assim, você tem uma laje com um gramado, por exemplo, e você quer que a grama esteja sempre aparadinha, aquela cara de gramado de golfe. Então, isso vai exigir que mensalmente você tenha alguém fazendo a poda, cuidando para não ter pragas, para não ter erva daninha. Agora, caso você tenha um gramado e não se importe dela ficar mais alta, como você tem uma limitação da nutrição, do substrato onde ela cresce, ela não vira um terreno baldio, né? Você não vai chegar lá e vai ter um matagal de 2 metros de altura. Então, um gramado, ele vai, se você não controlar ele, você, eu não quero fazer manutenção, vou só fazer uma vistoria e vou deixar ele crescer. Você vai fazer isso, uma manutenção a cada 6 meses, o gramado vai ficar com uns 10, 12 centímetros de altura, e é isso. Você vai ter algumas invasoras, mas basicamente você deixa com um custo de manutenção bem próximo de zero. Por que eu digo bem próximo de zero? Porque é importante ter uma irrigação automática, ter algum custo com o fornecimento de água para essa cobertura, tá? Ela tem essa exigência. E depois, anualmente, você faz uma readubação. Isso tudo depende também do tipo de vegetação que você vai utilizar. Como uma vegetação mais paisagística, com potes de árvore, de arbusto, podem exigir uma manutenção um pouco mais frequente. A questão da agricultura urbana também. Se você quiser produzir alimentos, vai exigir uns cuidados, vai exigir um replantio, mas basicamente, se você quiser uma laje que não tem trabalho e não tenha manutenção, você precisa deixar um sistema mais simples ou mais próximo do bioma que a sua laje verde está. Então, as pessoas podem ter vários tipos. Pode ser uma coisa só graminha, pode fazer uma coisa mais paisagística e pode fazer uma coisa mais voltada para a horta urbana ou até misturar todos esses elementos. Exato. Você resumiu muito bem. Isso a gente define junto com o perfil do cliente, qual que é a expectativa dele, o que ele quer. Então você consegue inclusive juntar tudo isso, né? Então uma laje com um tamanho adequado, e um tamanho adequado não é nada assim, olha, que grande, 100 metros quadrados, você conseguiria fazer uma floresta nessa laje, junto com um gramado, com uma forração, com arbustos paisagísticos, e no centro conseguiria fazer cultivos, né, hortas. Então você consegue misturar esses elementos muito bem dentro de um projeto de paisagismo de laje. E geralmente, pela sua experiência, as pessoas elas optam por mais qual opção dessas? É um projeto que unifica todas essas opções ou é mais individual de cada um? Olha, na nossa experiência, a gente tem um foco muito grande, uma paixão na agricultura urbana, a nossa capacidade técnica é alta na agricultura urbana. A gente é buscado inicialmente para fazer um gramado com uma combinação de horta, uma combinação de agricultura urbana. E a gente tem visto que as pessoas, ainda a laje verde é um tema novo para elas, traz um certo receio, um certo desconhecimento. Então elas preferem partir com um gramado e depois elas vão evoluindo. Então
Gostei, deu certo, então agora eu vou aumentar o perfil porque eu quero um arbusto, agora eu quero fazer um paisagismo, agora eu quero compor uma laje verde mais complexa. Então, na nossa experiência, as pessoas evoluem no conhecimento e evoluem a laje verde delas de acordo com o tempo. E entre as espécies, quais são as mais procuradas? De novo, para a gente, é muito procurado gramados com um tipo esmeralda, grama São Carlos, forrações também como grama amendoim, algumas trapoerabas, e aí a agricultura urbana, as folhosas, como alface, escarola, alguns temperos, legumes também, então berinjela, abobrinha, a gente tem casos também de plantio também de melancia, e por último a gente começa a ter um pouco do paisagismo mais puxado para a questão da Mata Atlântica aqui em São Paulo. Então pedem muitas vegetações nativas, como clúzia, orelha de onça, frutíferas, né, como pitanga, jabuticaba, araçá. Então a gente tem esse perfil de cliente aqui. Caramba, um pé de jabuticaba em cima da laje, eu não consigo nem imaginar. Exato. E é possível, né? Porque você consegue fazer um perfil próprio para a árvore se desenvolver. Obviamente você não parte com um pé de jabuticaba de 3 metros de altura. A gente sempre indica, parte com ele com 1,5 m, 1,80 m de altura e deixa ele se desenvolver, deixa ele ganhar corpo. E aí ele vai super bem como ele iria num vaso, né? A laje verde, ela nada mais é do que um vaso gigante. Ah, bacana. E tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Mir? Olha, uma coisa que eu gosto sempre de falar, né, nas entrevistas e quando eu tenho essa oportunidade, é que as pessoas abram a cabeça para o condomínio, abram a cabeça para a casa dela, que é um potencial gerador de alimentos. Você não precisa ter grandes espaços. Em 1 metro quadrado, você consegue plantar 25 hortaliças, né? Algo em torno de 6 quilos de alimento por metro quadrado. Se você imaginar que uma área de cultivo de 30 metros quadrados, você pode fazer a sua feira no mês e programar o seu plantio para que você não tenha mais que ficar indo toda semana no supermercado, numa feira, imagina o quão mais gostoso o seu ambiente fica, com alimentação fresca, com o seu canteiro fornecendo alimentos para o preparo de uma refeição especial, de um almoço, de um jantar, né? E também a gente pensando agora nessa época, né, das pessoas tendo essa questão de quarentena, né? Imagina quanto você evita de não se expor ao ir no mercado comprar hortaliças toda semana. Então a gente gosta de passar esse recado. Vamos repensar o uso do espaço urbano, aquela área ociosa, aquele canto que as pessoas acham que não serve para nada, a cobertura de um prédio. Então, esse é um recado que eu gosto muito de passar para as pessoas. É possível gerar alimentos na cidade e a sua casa pode ser um ponto gerador. E você ouviu o engenheiro ambiental Amir Hernandes Muslê no podcast Água Sustentável. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.